1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos caminhando para o final dessa carta. Que bênção expormos a tua palavra de forma honesta, sincera, com propriedade, e é isso que pedimos. Que o Senhor sempre nos ajude pelo poder do Espírito, mas, sobretudo, transforma o âmago do nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Graças te damos, Senhor, por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos procuram descobrir a vontade de Deus através de várias maneiras, como bola de cristal, tarôs, cartas e uma infinidade de superstições. Já no meio evangélico, as pessoas procuram descobrir a vontade de Deus para elas, buscando palavras ditas proféticas, e os que fazem isso acabam negligenciando a vontade explicitamente revelada na palavra de Deus. E ao invés de se empenharem por fazer a vontade de Deus já revelada nas Escrituras, buscam de maneira suposta, mística ou sobrenatural descobrir a vontade de Deus. Esse texto trata-se de algumas injunções breves e curtas que diz respeito à nossa relação íntima com Deus. Alguns comentaristas dessa carta, como por exemplo John Stott, confina essa passagem apenas ao culto público. Com certeza esse texto pode ser aplicado ao culto. Porém, outros, como eu, pensam que dificilmente Paulo tem em mente apenas o culto público, mas no sentido particular também. Parece que essa segunda interpretação é a melhor e mais amplamente aceita. Eu chamo a atenção dos ouvintes porque nesses versículos 16 a 18, nós temos 3 imperativos: regozijar, orar e em tudo dar graça. Mas essas ordens de Paulo, na verdade, se estendem até o versículo 22, ou seja, não apagar o espírito, não desprezar as profecias, julgar todas as coisas, reter o que é bom e, finalmente, abster-se de toda forma de mal. Portanto, todas essas injunções contidas nos versículos 16 a 22 perfazem uma unidade, e todas estão intimamente relacionadas, que poderíamos considerá-las conjuntamente. Porém, cada mandamento é tão importante que vale a pena dividirmos essas injunções em 2 porções para melhor assimilarmos. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema atitude de um verdadeiro cristão. Aqui nos versículos 16 a 18 nós lemos: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esses imperativos de Paulo têm o propósito de se evitar o moralismo. Paulo sabe que a moralidade cristã depende da piedade cristã, ou seja, é necessário ser e fazer, pois fazer sem ser é ter uma mera religiosidade aparente. A primeira injunção é regozijai-vos sempre. Somos exortados a sermos alegres, vivermos contentes, porque a alegria é uma marca do salvo. É uma exortação frequente tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A alegria cristã geralmente está relacionada à perseguição e ao sofrimento. Paulo se preocupava com o perigo dos tessalonicenses em perder a alegria diante das perseguições externas, das tribulações, dos distúrbios internos também. Eles estavam correndo bem. Nós lemos lá no capítulo 1, versículo 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eles estavam sofrendo com alegria. No capítulo 2, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Eles estavam sofrendo perseguições realmente, e agora Paulo ordena: regozijai-vos sempre. O que significa essa alegria? Qual é a natureza dessa alegria? A alegria é característica do reino dos céus, porque o reino de Deus não consiste em comida e nem em bebida,
mas em justiça, paz e alegria. Nós percebemos melhor quando experimentamos o fruto da alegria oriundo do Espírito Santo. Regozijai-vos sempre, a todo momento, a todo instante. Isso significa que nossa alegria não é carnal, ela não é eufórica, ela não é fanática, mas a nossa alegria é espiritual. Isso significa também que sempre devemos nos alegrar. E isso por causa das dificuldades da vida. Naturalmente que Paulo não precisaria ordenar a alegria quando se vai tudo bem e às mil maravilhas. A nossa existência, por causa do pecado, experimenta as vicissitudes e distúrbios, e agora Paulo nos exorta a ficarmos firmes na alegria. O mundo prega que a alegria depende de promoções, mudanças, oportunidades, mas a verdadeira alegria é algo intocável, incontestável, serena, fruto da comunhão com Deus. Não está baseada em circunstâncias, não devemos nos atentarmos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas, permanentes. Devemos andar por fé e não pelo que vemos. Por isso o tema da nossa exposição, a atitude de um verdadeiro cristão. Só os nascidos de novo têm a verdadeira alegria, porque se tornaram coparticipantes da natureza divina. Não se encha a nossa alma com as coisas desse mundo. O Senhor Jesus disse que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Salomão foi da linhagem mais nobre dessa terra, a de Jesus. Morava num castelo localizado na cidade de Deus, em Jerusalém. Tinha tanto dinheiro que a Bíblia diz que a prata para ele era tão comum quanto as pedras. Tinha os melhores animais, criados, vinhas, tanques, peixes, jardins, mulheres, e era o mais sábio da terra. Contudo, chegou a declarar: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é vão, tudo é ilusório, e chegou até mesmo a declarar que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, e melhor é a mágoa do que o riso. Salomão percebeu que as coisas desse mundo não lhe puderam dar alegria verdadeira. Veja só, melhor é ir à casa onde há luto do que onde há festas, e melhor é o choro do que o riso. Salomão percebeu que a alegria vem do sofrimento. É verdade que as coisas materiais não atingem a alma. A alegria é espiritual e incompatível com a material. Carro, casa, profissão, política, casamento, filhos e pais não são fontes de alegria profunda. Uma mulher disse: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Aí Jesus disse: antes, felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos, injuriados, difamados e injustiçados. Será que o mundo concorda com esse tipo de alegria? Claro que não. Mas os predestinados antes da fundação do mundo dão graças a Deus por estas verdades. Se tivéssemos metade dos nossos desejos realizados, teríamos mais aflições do que alegrias, por causa do nosso egoísmo. É quando estamos lendo a palavra de Deus, ou alguém nos anuncia o Evangelho, experimentamos a salvação, pela graça e misericórdia de Deus, é que experimentamos a verdadeira alegria. Não precisamos viver o tempo todo com um sorriso daqui para ali e de um lado para o outro, levianamente, demonstrando alegria naqueles momentos duros, querendo mostrar que não existe sofrimento e dores. Isso é hipocrisia. Há momentos difíceis, mas com Cristo vai tudo bem. Mesmo diante das desgraças, morte, perdas, etc., com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo diz: tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Mas a passagem continua e no versículo 17 nós temos a segunda injunção: orai sem cessar. Mais uma exortação muito comum em várias passagens bíblicas. Orai sem cessar. Não apenas as orações públicas no culto, por isso essa passagem não se confina ao culto público, porque devemos orar em família, no trabalho, no lazer, na fila, em todo lugar. Essa ordem de Paulo para orarmos sem cessar significa também as intercessões.
Intercessões por todos os homens, pelo governo, pela igreja, pela família, pelos pastores. Por favor, orem por mim. Todos nós precisamos separar esses momentos de oração. Cada um tem o seu tempo melhor para fazer isso. Não é fácil, precisa haver disciplina. No grego, sem cessar é agarrar-se em Deus sem interrupção. Agarrar, orar agarrado em Deus. Agarrar lembra uma força que temos que fazer. É como alguém que se agarra em algo para não se machucar ou para não morrer mesmo. Não é tanto o verbo orar que conta aqui, mas o advérbio sem cessar. Orar incessantemente. Viver agarrado com Deus. É como o ensino do Senhor Jesus acerca da parábola do juiz iníquo, que era sempre importunado pela senhora, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite? Que Deus nos dê a graça de enxergarmos pelo poder do Espírito Santo que quanto mais oramos, percebemos que oramos insuficientemente. Finalmente, a última ordem de Paulo está aqui na primeira parte do versículo 18. Em tudo dai graças. Mais uma vez, a ênfase aqui não se encontra no verbo dar graças, mas no advérbio, na qualificação, em tudo. Dar graças em todas as coisas. Poderíamos dizer que devemos dar graça não por tudo, mas em tudo. Não precisamos dar graças a Deus porque batemos o carro, porque eu fui atropelado, ou porque um ente querido nosso morreu. Mas dar graças a Deus em tudo. Mesmo quando batemos o carro, mesmo quando sofremos um acidente, mesmo diante do sofrimento, mesmo quando temos uma enfermidade, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer condição e circunstância. Na segunda parte do versículo 18, temos a base ou o fundamento de tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A base de tudo isso é a fé. A confiança, a dependência na soberania de Deus, na soberana providência de Deus. Tudo Ele controla no universo, seja os eventos maiores ou menores, Ele nos prova com vistas à aprovação e santificação. Ele falou para Ananias, vai porque Paulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus escolheu Paulo para ele sofrer, e Paulo se alegrava com isso. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Talvez a relação lógica espiritual seja aqui de trás para frente, dando graças por tudo, orando e se alegrando. Quando nós aprendemos a cultivar a gratidão sempre por tudo aquilo que Deus nos dá, em qualquer circunstância, naturalmente somos conduzidos a orar incessantemente, chegando junto ao trono de Deus, e com isso certamente nos alegraremos. É muito difícil darmos graças a Deus pelas circunstâncias da vida, orarmos sem cessar e sairmos tristes. Eu quero concluir dizendo, em primeiro lugar, que a alegria, a oração e a gratidão é uma ordem e não uma opção. Assim como estudamos acerca da ordem de Deus, que foi como uma ordem militar transmitida ao sargento Paulo, que determinava aos seus soldados que se abstivessem da prostituição, por exemplo. Lá no início do capítulo, conforme estudamos, da mesma forma, a ordem aqui é se alegrar. A ordem aqui é orar. A ordem aqui é em tudo dar graças. Portanto, não se alegrar, não orar e não dar graças a Deus em tudo é pecado e desobediência às ordens de Paulo, vinda diretamente de Jesus Cristo. Ah, mas a minha vida é tão difícil, eu não posso me alegrar, é difícil orar, ainda mais ter gratidão a Deus, não importa. Você está numa situação muito melhor do que muita gente. Só pelo fato de você ser um cristão predestinado antes da fundação do mundo, já justifica a sua alegria. Já justifica você orar com grande gratidão. A dor é a companheira inseparável da alegria. Em vão procuramos a verdadeira alegria fora de nós. Se não sabermos beber da fonte do Espírito Santo que está dentro de nós, nada vai valer. O Salmo 16:11 diz, na sua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. 1 Pedro 4,13 diz, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando.
Observe bem a alegria em meio a muita luta. Alegria em meio ao sofrimento. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Que Deus nos dê a graça de compreendermos que se dermos graças a Deus em tudo, seremos conduzidos à oração e assim viveremos uma vida alegre no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.